Bom, nós estamos recebendo na manhã de hoje a visita do Dr. Enio Celeste Burtetti, integrante do PMDB. Também ele é presidente do PMDB aqui em Tupanciretã, do Felipe Burtetti Prado Lima, que foi vereador, foi um homem muito ligado ao PMDB, regional e estadualmente. E, para nossa satisfação, o privilégio de termos aqui a presença do presidente nacional da juventude do PMDB, o assessor especial do governador Sartori. A gente tem visto em algumas poucas oportunidades que a gente pôde estar lá no Palácio Piratini a intimidade que o Roberto Fantinel tem com o governador e a importância dele no governo atual, pois ele é o homem que faz o intercâmbio. As pessoas chegam, falam com o Roberto para poder chegar até o governador, ele passa as informações para o governador. Enfim, é um homem muito ligado ao governador Sartori. E eu estava comentando até com o Roberto agora, mas vem cá, tu está tirando um tempo aí passeando pelo estado. Não passeando não, ele está fazendo uma visita como presidente nacional da juventude do PMDB, aproveitando que o governador está com uma comitiva lá do outro lado do mundo, lá no Japão, né? Deu uma folguinha aí para o Roberto e permitiu para ele poder fazer também esse contato, que é importantíssimo, né? Ele poder contactar com as bases, com as pessoas que fazem parte do partido e a sociedade como um todo, o que ele está fazendo hoje, visitando aqui Tupanciretã e visitando a Rádio Tupã. Roberto, satisfação de recebê-lo aqui na Rádio Tupã. Como é que está? Tudo bem, meu amigo? Tudo tranquilo? Bom dia, Miguel. Uma alegria poder te reencontrar aqui nos estúdios da Rádio Tupã, a todos os ouvintes do programa Variedades. É uma satisfação, junto aqui com o seu Enio, que é uma das grandes lideranças nossas, um professor da vida diária que tem sempre nos ensinado. O Felipe, que é um grande amigo de longa data. Comecei a ter um carinho grande por essa terra, pela relação que a gente estabeleceu aqui com o Felipe, com o seu Enio, há muitos anos atrás já. Mas para mim é uma alegria, viu, Miguel, poder estar fazendo esse giro pelo Rio Grande. Iniciei lá em Frederico Westphalen, estou descendo aqui, visitando, eu já devo ter visitado mais de 15 municípios, conversando com as pessoas, dialogando com a comunidade, podendo ouvir as demandas, podendo ver, depois dessa chuva, o estado dos asfaltos também, da nossa infraestrutura, que certamente vai precisar de uma intervenção forte da Secretaria de Transporte e do DAER, para que a gente possa restabelecer a normalidade aí, pelo menos dar condições mínimas aí para escoar a produção e para as pessoas se locomoverem. Enfim, é uma alegria poder estar contigo aqui, Miguel, que a gente se encontrou em algumas oportunidades no Palácio, nas reuniões da GERT, junto com o meu amigo Melão, enfim. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. O Roberto sofreu intempérie aí nessa madrugada, ele estourou um pneu num buraco, né? Como às vezes acontece, lamentavelmente, ele bem colocou e precisa ter essa manutenção. Mas você está fazendo um contato, você começou a fazer um roteiro pelo interior do estado aí, e é evidente que você tem conversado sobre política nesses locais, né? O que você tem sentido, o que o PMDB está transmitindo para você e a sociedade gaúcha está transmitindo nessas visitas, Roberto? Miguel, a gente, nesse momento que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, uma das pautas que toma sempre as discussões são as questões relacionadas à escolha dos rumos que o Estado vai fazer. Nós tínhamos uma proposta de emenda à Constituição para que fosse retirado o plebiscito de empresas deficitárias, empresas que precisam ser entregues também para que a gente possa fazer a renegociação da dívida com a União, e o governador Sartori, chegando perto do fim do tempo para convocar um plebiscito, retirou as PEC e solicitou um plebiscito para a Assembleia Legislativa, conforme prevê a Constituição Estadual, e por impasses políticos, infelizmente, a gente está vendo um imbróglio aí que ontem nós renovamos, mandamos um outro projeto para a Assembleia para que a gente tenha a possibilidade de oportunizar o povo gaúcho e escolher os rumos que o Estado deve tomar. É impossível a gente mostrar para a sociedade que nós temos empresas como a OCE, que fecha um balanço com aproximadamente 900 milhões, mais de 800 milhões de prejuízo no ano de 2016, e esse prejuízo vai fazer com que a gente acabe ou por aportar recursos, que são recursos altos, se a gente comparar as necessidades que a gente tem na área de educação, saúde, segurança, infraestrutura. Então é um momento do Estado do Rio Grande do Sul poder opinar, que não é uma ideologia do Estado mínimo ou Estado máximo,
Aqui é a construção de um novo momento para o estado do Rio Grande do Sul. Os caminhos que nos trouxeram aqui nos mostraram alguns equívocos, porque a gente não está bem financeiramente, porque a gente tem que fazer uma série de medidas duras para conseguir enfrentar o futuro. O governador Sartori, desde o primeiro momento, Miguel, tomou a decisão de elencar e escolher as prioridades do estado. Nós, chegando ao governo, tínhamos uma televisão estatal com custo de 30 milhões por ano. Chegamos ao governo, se deparamos que o zoológico chegou a apresentar prejuízos de 11 milhões de reais no ano. Chegando ao governo, se encontrou um banco, que quando eu pergunto para as pessoas se alguém já viu falar que banco dá prejuízo, o Badesul, por algumas barbaridades cometidas com prejuízos aí chegando perto de 50 milhões. Então, tudo isso remete que a gente faça uma discussão com a sociedade. A mesma sociedade que tem medo de sair na rua porque falta efetivo de segurança pública e exige mais segurança pública, e o governo faz um esforço para entregar mais efetivo na Brigada Militar, com mais equipamento na inteligência. A mesma sociedade que exige uma educação de melhor qualidade, porque a nossa educação ainda está no século XVIII, essa reforma provavelmente não, certamente vai nos ajudar a avançar um pouco a qualidade de ensino, como a gente quer que o aluno aprenda ainda no quadro verde. A mesma sociedade que tem medo de ficar doente porque os hospitais precisam de recurso e o governo não consegue acompanhar os investimentos que deveria dar. A mesma sociedade que trabalha diariamente e não consegue escoar muitas vezes a produção por problemas de infraestrutura, de locomoção. É a sociedade que precisa escolher os caminhos do Rio Grande. E o governo escolheu as prioridades. As prioridades é saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. A área de energética que nós decidimos entregar, porque a renegociação da dívida, além da renegociação da dívida, solicitar que a gente entregue um setor, federalize ou privatize um setor. A área energética, por exemplo, a CE atinge 33% do território gaúcho. Os outros 67% já se viram com a iniciativa privada. E aqui nós sobrevivemos com a iniciativa privada, não? Até alguns lugares com energia mais barata que a CE. Então não vai ser o Estado aguentando esse fardo, a sociedade gaúcha, mais 67% do povo gaúcho pagando uma conta para uma empresa que fornece energia para 33% do território, que nós vamos resolver as nossas situações. A nossa situação vai se resolver quando o Estado se voltar às questões essenciais e parar de se intrometer em tudo que se intromete hoje. São mais de 50 empresas vinculadas, fundações, autarquias, e o Estado não consegue dar conta de tudo e não cuida nada. O povo gaúcho paga 380 mil matrículas, 1 bilhão e 200 milhões por mês de funcionarismo público, de folha de pagamento, e chega no final do mês e se questiona: eu estou pagando meus impostos e quais os serviços que o Estado está me entregando com qualidade? E, infelizmente, a constatação que o Estado faz, e não é de hoje, vem fazendo há muito tempo, é que a gente não entrega o serviço para o cidadão que paga o imposto. É momento de reestruturar, é momento de desburocratizar, é momento de construir um novo Rio Grande. Por isso, eu tenho consciência que a sociedade gaúcha está compreendendo o processo estabelecido. E mesmo com o enfrentamento das dificuldades, a gente está apontando a um novo Rio Grande do Sul. Tenho consciência disso, Miguel. Roberto, vocês reenviaram ontem essa questão lá para a Assembleia para fazer o plebiscito. Qual a diferença do que foi enviado na semana passada e do que foi enviado ontem? E por que é que vocês que desta feita seja dado sequência à atividade? Na verdade, a Constituição Estadual determina que a Assembleia Legislativa faça o chamamento, chame o plebiscito para ouvir os gaúchos. O governador enviou um projeto de resolução que a Assembleia apreciasse, né, e solicitasse o plebiscito. O presidente da Assembleia, infelizmente, numa decisão monocrática dele, apenas, nem da mesa, tomou a decisão de dizer que não ia valer aquela solicitação, que precisava ser um projeto de lei. E aí o governo encaminhou o projeto de lei, então a Assembleia Legislativa, mesmo a gente sabendo que a manobra é uma manobra política, partidária, e não uma decisão
jurídica, pois nós temos nos quadros da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, as melhores cabeças da área jurídica, que tem entendimento da nossa Constituição, das questões jurídicas do Estado, que afirmaram que o governador Sartori, foi ela quem determinou a PGE que fosse enviado daquela forma, que foi enviado corretamente. Infelizmente, numa manobra política partidária, foi negado, foi dito que precisava de um projeto de lei. Pois então estamos entregando agora o projeto de lei para a Assembleia Legislativa e esperamos que mais uma vez a gente o povo gaúcho não fique no meio de brigas partidárias. Eu não digo nem no meio, né? Fica sendo enfrentado por política partidária, porque o governo quer ouvir o Rio Grande. E nós temos consciência, e andando o Estado, Miguel, seu Enio, Felipe, a gente tem consciência que essas empresas vai ter autorização para a gente fazer a venda, a privatização, a federalização das empresas. A sociedade gaúcha não aguenta mais pagar imposto e não ter os serviços de qualidade para ela. Então, é uma decisão que está clara para a sociedade gaúcha. Nós temos que escolher o futuro. E não é uma decisão pequena, é uma decisão grande. É uma decisão do tamanho do Estado que a gente quer. Então, se a gente não consegue abraçar o mundo, vamos abraçar bem o Rio Grande e cuidar dele, né? Roberto, existe prazo, o tempo permite que se faça isso, porque nós temos que fazer isso esse ano, né, para que possa o Rio Grande do Sul solicitar aquela renegociação com o governo federal, enfim, para que no ano que vem possamos ter uma mudança na dívida do Estado com a União. Há tempo hábil até o final do ano para isso? O governador Sartori retirou as PECs porque a Justiça Eleitoral exigiu que ainda nesse mês, até o dia 14 de junho, deveria ter um posicionamento. Então nós estamos ficando com pouco tempo, né, para fazer o plebiscito. Mas a gente necessita dessa articulação, a Assembleia provavelmente, o presidente dando condições vai atender esse chamado do governador. A gente tem maioria, pela manifestação dos parlamentares, se tem maioria para chamar o plebiscito, inclusive alguns que votavam contra as PECs são a favor do plebiscito. Isso vai fazer com que o governo tenha pelo menos 32 votos dentro da Assembleia Legislativa para que se chame o plebiscito. E então a gente espera só que não seja travado partidariamente o processo que não vá a plenário. Nós queremos que vá a plenário e seja apreciado pelos deputados. O Tribunal Regional Eleitoral vai fazer o seu papel e provavelmente no dia 15 de novembro, tendo essa aprovação da Assembleia, no dia 15 de novembro a gente esteja realizando o plebiscito para ouvir o povo gaúcho. Muito bem. Vocês trabalham com esse calendário, 15 de novembro. O governador está no Japão buscando recursos, né? Muito se fala que o governador, desde que assumiu o Rio Grande do Sul, tem dito que nós temos dificuldades e algumas pessoas cobram mais ações do governo no sentido de superar essas dificuldades, né? E agora a gente sabe que o governador está lá, se viu falar aí do uso do carvão de uma maneira mais eficiente, enfim. Que informações você tem até esse momento? Claro que a viagem não está concluída, tem muita coisa que vai ficar sabendo depois de lá. Mas o que você já sabe do que se conversou lá no Japão? Miguel, é importante frisar isso. A sociedade gaúcha como um todo vive esse drama fiscal do Estado, né? E muitas vezes a pauta das renegociações das dívidas, a pauta da fiscal, fazendária, do orçamento, toma conta dos debates e a gente muitas vezes até não divulga o quanto o governo se empenha para buscar recursos. A gente fez, o governador já fez 2 missões para a Europa, para o exterior, e a gente teve bons resultados. A Lactalis fazendo investimentos, prospectamos outros investimentos de outras empresas na área de medicamentos, enfim, na área do leite, na área do agronegócio. E o governador Sartori foi ao Japão porque nós temos o carvão hoje, que é uma das grandes potencialidades nossas, e a gente tem a CRM operando praticamente em déficit, porque o único cliente dela é a CGTE. E o governo federal assinou um TAC no ano de 2013, dizendo que não vai gerar mais energia a partir do carvão. Se não gerar mais energia a partir do carvão, nossa CRM, né, não tem mais função, vai acabar, e nós precisamos buscar soluções inteligentes. Ontem o governador esteve numa usina de geração de energia
a partir do carvão, a usina mais moderna e menos poluente do mundo no Japão. Então, se tem tecnologias, a gente está buscando parceria, interesse de investidores, e há muito tempo nessa área de relações internacionais a gente não fazia uma aposta pela aproximação do Japão. O governo entendeu que essa aproximação com o Japão é uma aproximação estratégica, existe interesse empresarial do país, do Japão, em fazer investimentos aqui no país, e o governador Sartori está cumprindo uma série de agendas com empresários, mas de olho também no aproveito do nosso carvão, que é a região que mais carvão tem no país, que é o Rio Grande do Sul, aqui é o estado que mais carvão tem, e nós precisamos utilizar bem a fins econômicos, para que a gente possa gerar emprego e renda e tirar o Rio Grande do Sul desse momento crítico da crise fiscal do estado. O senhor é presidente do PMDB Jovem, né? Nacional PMDB Jovem do Brasil. E o PMDB tem, na pessoa do nosso presidente, aí, o cargo máximo no país, de presidência da República, que está entrando, está numa situação também bastante delicada. Nós teremos um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral que começa hoje à noite e prossegue até quinta-feira. Ele está sendo questionado pela Polícia Federal com algumas questões de denúncia envolvendo o nome dele, a pessoa dele. Enfim, é um momento delicado para o partido, para o país como um todo. Como é que o PMDB Jovem está vendo isso? Que avaliação vocês fazem desse momento e as preocupações, soluções? As preocupações são naturais. Um país que tem uma democracia muito jovem, um país que tem uma das maiores operações de combate à corrupção já vistas aqui, nós precisamos passar o país a limpo. É isso que deseja a juventude do PMDB, é isso que deseja a sociedade. Nós precisamos construir um novo país. No entanto, eu costumo dizer que nós estamos fazendo uma travessia. E essa travessia, felizmente, nos últimos índices, nos mostra um aquecimento econômico, um retorno da expectativa de desenvolvimento do país, que é muito importante. Isso a gente deve, sem sombra de dúvida, à mudança de condução do país. Medidas mais sérias, mais duras, medidas que apontam para um novo caminho, e aqui nós temos uma série de polêmicas, mas a reforma trabalhista, por exemplo, é uma reforma extremamente essencial. O país vive com uma legislação trabalhista, seu Enio, de 1943. Hoje o empregador tem uma série de questionamentos, é um problema. O cidadão que vai empregar hoje não sabe pôr na contabilidade dele o quanto ele vai ter que pagar a indenização judicial com a sua empresa. Então, o que foi feito nessa reforma trabalhista foi dar mais segurança para quem investe no país. Isso vai dar resultados, e bons resultados positivos, e vamos aprovar a reforma trabalhista. A reforma previdenciária, que é uma reforma muito polêmica, mas também necessária. Quem não conhece a história que se teve em outros países, como a Grécia, como a Espanha, precisa conhecê-la. Nossa população envelhece mais rapidamente, nós temos uma população economicamente ativa diminuindo, e eu esses dias fiz esse exercício com meu pai, que quando ele nasceu, o meu avô tinha 6 filhos, e ele me disse que era a menor família da comunidade. Hoje, os irmãos do meu pai estão todos aposentados, os 6, né? E nossa família lá em casa tem duas pessoas só, eu e minha irmã. Então, nós estamos trabalhando em 2, né? Então, está diminuindo as famílias, está diminuindo o número de filhos, de população economicamente ativa. É 1,7 por família hoje. Antigamente era 12, 10, né? Conheço gente com 18, 20 filhos. Então, isso como o nosso sistema é de repartição e de sustentação, nós não vamos conseguir dar sustentação à Previdência. Ela melhorou. Eu fui, no início, frontalmente contra a proposta da reforma da Previdência, atacando os direitos, principalmente do trabalhador rural, que faz uma contribuição especial ao cidadão, ao Brasil, porque trabalha sem saber se vai colher, sofre uma série de interferências e já, ao natural, sai do campo. Se nós não resguardássemos um pouco dos direitos previdenciários, que além de trabalhar do sol a sol, se nós não resguardássemos alguns dos direitos previdenciários deles, aquele dia nós não ia ter mais ninguém trabalhando na roça. Então, foi importante esses avanços. Enfim, estamos fazendo uma série de medidas importantes ao país.
Eu tenho consciência das gravidades das acusações, acredito que a justiça tem que apurar, só que a gente não pode fazer aqui no país um descontrole institucional e a gente não poder mais saber quando vai amanhecer com o presidente ou outro presidente. Toda hora caindo o presidente, isso vai gerar um descontrole. Isso, quem vai pagar a conta não vai ser quem está caindo, tá? Quem vai pagar a conta é o cidadão que está pagando os impostos, porque os investidores vão parar de investir, quem está com o dinheiro aqui dentro vai tirar o dinheiro daqui dentro, nós vamos aumentar o número de desemprego, vamos piorar o nosso PIB e quem vai pagar a conta no final vai ser a população. A saída para esse processo político, pode me dizer, tá, mas a saída disso, estão investigando, a saída disso é o processo político de 2018. Todo mundo vai ter oportunidade para ir nas urnas, todo mundo vai conhecer a realidade. Debaixo dessa ponte chamada Lava Jato vai passar muita água. O cidadão tem que ter consciência. Eu vejo muita gente dizendo que não vai mais votar, né? Ou vejo muita gente radicalizando o processo que vai votar no radical. Nenhuma delas é a saída. O cidadão tem que saber votar, procurar saber quem está votando e fazer. Não deu certo, que 4 anos troca de novo. É lógica. Logo, logo nós vamos ter uma classe política mais respeitadora das leis, logo, logo nós vamos ter uma classe política com mais consciência social. É momento de transformação. A sociedade exige mudança, a sociedade exige uma nova postura dos políticos, e quando eu digo mudança, é muito mais de comportamento do que de pessoas, viu? Nós precisamos, a sociedade exige mais transparência, a sociedade exige mais presença e participação, porque eu vejo a classe política distanciada das ruas. O cara vira deputado, vira senador, e vai se enclausura dentro do gabinete e de lá acha que ganhou um poder divino para fazer grandes articulações e esquece do cidadão que tem as dificuldades dia a dia nas ruas. E isso pode dar uma ruptura no processo político. A gente precisa dos políticos mais participativos, mais presentes, mais transparentes, com práticas de honestidade e que a gente consiga dessa forma combater a corrupção. A saída, e eu concordo com o Gilmar Mendes, mesmo com algumas diferenças com ele, outro dia ele disse, não é o TSE que vai encontrar a saída para a crise política. Vai ser o Brasil que tem que encontrar a saída para a crise política. E nós temos que apurar tudo que está sendo denunciado e nós precisamos passar a limpo o país. E eu tenho convicção que faremos isso. Mas o processo de saída, o processo da nova construção de um novo momento político vai ser pelas eleições de 2018. O Temer tem que ser investigado, agora nós não podemos travar o país. E o presidente Michel Temer tem feito uma condução, e isso não dá para tirar, a condução política da aprovação das medidas e da construção de um novo cenário para o país muito importante. O país não estava no lugar certo. 13 milhões de empregados para o Brasil não é um número que a gente possa se conformar. E isso tenho convicção que com as medidas e com o direcionamento que está tendo o governo, a gente vai construir uma saída e vamos efetivá-la no processo de 2018. Agora, praticou corrupção, está comprovado, tem que pagar. Este é Roberto Fantinel, presidente nacional da Juventude do PMDB, que está visitando Marcília Taibo.